Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 440. 440. Hoje vamos falar sobre love bombing, Certo. sobre bombardeamento de amor. Sim. É uma estratégia de comunicação que tem este nome bonito, mas na realidade é uma estratégia de manipulação. Utilizada em relacionamentos, em marketing, nas empresas, pelos influencers. Pelos podcasters, ok. E vamos discutir exatamente o que é essa estratégia, o que é fazer love bombing e quais são Na parentalidade. sim, também. quais são os efeitos e os impactos do love bombing, mas também porque é que esta estratégia tantas vezes resulta. Certo. Como é que podemos reconhecê-la? E proteger-nos desta estratégia quando ela é de facto manipuladora. Isso. Sério. A conversa vai começar comigo a fazer love bombing contigo, procurando dar um exemplo do que é essa És estratégia. muito manipulador. Exato. E depois a conversa vai-se desenrolar. Acho que de uma forma às vezes leve e divertida, outras vezes mais séria, porque esta é uma estratégia que pode ser muito prejudicial. Yeah. E nos pode deixar muito vulneráveis a pessoas que querem, sobretudo, alguma coisa de nós. E esperemos que este episódio possa ser útil aqui para a nossa audiência, que é a melhor audiência do mundo. Fogo, espeta a nossa audiência. O que é que nós faríamos sem a nossa audiência? Exato. Nada. Exato. Todos os dias penso quão importante esta audiência é para mim. Sim, com o episódio vai ficar mais claro com o que é que nós estamos a brincar agora. E, portanto, está na hora de irmos à conversa. E aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Oh, Mia, eu sei que nós acabamos de nos conhecer, pá, mas eu adoro-te, tu és mesmo espetacular. Eu estou assim com aquele feeling, com aquela sensação que nós já nos conhecemos há anos e que podemos contar um ao outro tudo aquilo que nós quisermos, mesmo que sinto que posso partilhar contigo as coisas mais íntimas. Eu adoro-te. Até que quer chegar. Aquilo que eu estava a fazer é Sim. aquilo que se chama vulgarmente de love bombing. Sim. É que estou a fazer um bombardeamento de amor. E eu hoje quero falar sobre love bombing. Ok. Sim, quero falar sobre esta estratégia, que é uma estratégia é uma estratégia de manipulação. Yeah. E que muitas pessoas, em contextos diferentes, no contexto das relações pessoais, mas também no contexto das relações profissionais, e num contexto ainda assim um pouco mais abusivo, que é o contexto dos cultos, que é uma estratégia que pode ser utilizada para ganhar ascendência sobre o outro e, no fundo, começar a criar um mecanismo de controle sobre o outro. E que parte da entrega ao outro de elogios, de reconhecimento, de verbalização do que é que eu estou a pensar e a sentir sobre o outro, que são muito exagerados e que são extremamente positivos. São entregues para que o outro se sinta extremamente apreciado, extremamente reconhecido. A ideia é, o mais rápido possível, através desse processo, fazer com que o outro baixe as suas defesas. Porque nós temos uma tendência natural a apreciar pessoas que nos apreciam a nós, não é? E a achar que se alguém gosta de mim, então esta pessoa deve ser uma pessoa decente, não é? Se uma pessoa me aprecia, me destaca, me reconhece, então é uma pessoa que sabe pensar e identificar aquilo que é bom, não é? Então, esta estratégia que chama-se normalmente de love bombing, ela pode ser extremamente prejudicial nos relacionamentos, precisamente por abrir espaço para o controle e a manipulação. E eu gostava de discutir esta estratégia um pouco contigo, de porque é que ela realmente funciona e se pode ser interessante nós protegermos
da utilização desta estratégia por parte de outros para connosco e também de evitarmos nós próprios recorrermos ao love bombing, porque às vezes podemos fazê-lo sem haver aqui um movimento muito deliberado de quero manipular esta pessoa. Mas ainda assim podemos recorrer ao love bombing. Então eu gostava de falar um bocadinho sobre isto. Como é que tu te relacionas com isto? Com o love bombing? Eu fico um bocadinho enjoada com o love bombing. Quando eu ouço, não é? Às vezes quando se ouve podcast, por exemplo, há assim um love bombing exagerado do host para com o convidado. Né? Quando apresenta o convidado é assim uma coisa assim... Principalmente assim que eu ouço é mais americano, né? E normalmente estes desligo-me deles. Mas assim, algumas pessoas que entram muito, muito nesta cena de love bombing. Às vezes também se cria assim um clube de admiração mútua. Sim. Né? Que, eu faço love bombing contigo, tu fazes comigo. Certo. Tu és espetacular, não? Tu é que és. Sim. Também noto que às vezes existe na parentalidade algum tipo de pais e mães, talvez mais mães até do que pais, recorrem ao love bombing de uma forma manipuladora para depois cobrar a criança, tanto quando são pequeninos como quando os filhos são adultos, não é? Há um love bombing muito, muito grande, mas também há uma cobrança muito, muito grande. É como se estivessem a tentar depositar na conta emocional do filho muita coisa, só que esse love bombing é para depois fazer um levantamento. Para depois fazer um levantamento. Só que este tipo de moeda não tem assim tanto valor, não é? Porque o love bombing está muito à base de elogio e não de reconhecimento, certo. Não do verdadeiro reconhecimento. É muito é muito mais superficial, não é? Esse love bombing. E muitas vezes, agora tirando da parentalidade, mas mesmo na parentalidade, mostra que quem o faz não conhece assim tão bem a pessoa. Certo. Não é? O que também torna a coisa assim interessante. E às vezes fico curiosa com o efeito que tem, que pode ter, que a pessoa receptora do love bombing que a recebe muitas vezes de uma forma muito ingênua. Parece. Também pode receber com resistência, não é? Certo. Porque quando nós utilizamos love bombing, nós estamos normalmente a recorrer a elogios ou formas de reconhecimento que eles são passíveis de ser entregues com consciência e numa situação adequada. Por exemplo, eu posso dizer a alguém, olha, eu adoro-te. Isso pode vir de um sítio de já partilhei, conheço-te, já partilhei imensa coisa contigo, já tive já te vi a lidar com situações e circunstâncias muito difíceis, já te vi a utilizar as tuas habilidades e as tuas competências, não é? Já te vi a praticares atos de amizade para comigo e, como resultado de todas estas coisas, eu adoro-te. Não é? Eu posso dizer isto a alguém. Só que dizer isto a alguém, por exemplo, que eu acabei de conhecer, pode ser extremamente ingênuo, parece precoce, não é? Eu dizer a alguém, eu adoro-te, ok? Acabei de te ver, tive uma primeira interação contigo, vi-te a dizer qualquer coisa e passar logo para eu adoro-te, amo de paixão, não é? Parece ser muito exagerado. Ou dizer, tu és espetacular e a forma como tu lidas com as outras pessoas é incrível. Eu vi-te a lidar com uma ou duas pessoas, não com 200 ou 300 ou 400. E então, eu acho que o love bombing é sempre um elogio ao reconhecimento precoce, que tu do outro lado, se usares pensamento crítico, dizes, esta pessoa não tem condições, não tem informação suficiente para poder chegar à conclusão que me adora ou que me ama. Não é? Ela não tem condições para dizer que me adora, que adora a forma como eu comunico. Sei lá, alguém pode dizer assim, olha, Mia, eu ouço habitualmente o teu podcast e gosto muito ou até adoro a forma como tu comunicas no podcast. Não é? Ótimo. Quantos episódios ouviste? Foi um. Não é? Parece um pouco exagerado, mas se a pessoa dizer, olha, há anos que eu acompanho, já assisti a palestras, ouvi coisas na internet e ouço no podcast. Ok, tu percebes que
a afirmação que a pessoa está a fazer é com base em informação suficiente. Ela podia não te adorar, mas se te adorar, tu percebes de onde é que aquilo vem. E eu acho que quando nós usamos assim um pensamento crítico, este love bombing até pode despertar em nós uma certa resistência, que é, isto é tudo... Ceticismo. Isto é tudo muito exagerado. Eu vejo, por exemplo, quando... eu acho que é legítimo tu dizeres a alguém, olha, pá, para mim, eu sinto como se tu fosses um irmão ou uma irmã. Só que, em princípio, tu vais dizer isso com base em quê? Pá, numa relação longa, no passar por circunstâncias difíceis, na criação ao longo do tempo de uma certa intimidade, e pode chegar ali, olha que interessante, eu sinto quase como se fosse um irmão. Agora, depois tu vês pessoas que vão, sei lá, vão a um podcast, acabaram de conhecer a outra pessoa e passados 5 minutos estão-se a tratar por bro. Quer dizer, não é? bro, até não, mas os meus filhos às vezes tratam-me por bro. Mas estão-se a tratar por irmão, ou dizem, é como se fosse um irmão. E tu, mas esta pessoa... então, ser como um irmão para esta pessoa não é uma coisa muito profunda. Eu tenho uma irmã, né? E acho que para além da minha irmã, eu conheci pessoas ao longo da minha vida com quem senti muita proximidade, mas não como a que eu tenho com a minha irmã, porque isso significa uma série de coisas. Mas isso eu acho que é... Mas isso é meu, outras pessoas podem... eu ia dizer, isso eu acho que é Sim, assim. mas se alguém te disser, alguém começar a interagir contigo e ao fim de uma pequena interação ou te conhecer há 1 ou 2 semanas disser assim, é como se fosses minha irmã. Sim, mas eu às vezes acho que é como se nos estivéssemos a apaixonar um bocadinho e como não temos uma boa palavra para isso, sim. Quando não é apaixonar romanticamente, mas já conheci pessoas às vezes que assim, muito rapidamente sentiam uma forte ligação, tipo, ou uma forte curiosidade, uma forte vontade, quero conhecer melhor esta pessoa. Mas o que tu sentes isso é diferente de fazeres love bombing. Fazeres love bombing é começar... Mas estou a questionar se não algumas pessoas nesse contexto, se a estratégia que utilizam não será o love bombing também para prender a pessoa, porque eu estou efetivamente a sentir uma ligação com essa pessoa. Eu acho que o love bombing surge como uma estratégia para ligares a pessoa a ti, não é? Certo. Ele surge como uma estratégia, às vezes consciente, acho mesmo que é consciente, às vezes outras vezes não, acho que é consciente. Às vezes quando vemos aqueles influencers que falam para o seu público online, a fazer love bombing com o público, não com uma pessoa em particular, quando diz, eu amo-vos, então são muito importantes para mim, não sei o que faria sem vocês, blá, blá, blá. Isto acho que muitas vezes é uma estratégia consciente para prender e ligar as pessoas. Consciente e muitas vezes não muito ética, porque depois logo a seguir vou-te vender alguma coisa, não é? Sim, aqueles influencers ou, sei lá, um cantor ou alguém que está constantemente a dizer vocês são a razão de tudo aquilo que eu faço. Mas vocês são pessoas indeterminadas que eu não conheço. Certo. Portanto, isso parece tudo, é um pouco exagerado e tem um design, não é? Está desenhado para gerar uma certa resposta do outro lado, não é? Mas o love bombing também pode ser um traço assim um bocado narcisista, acaba por ser um traço narcisista também, que começa muitas vezes assim, para eu te ligar a mim. Portanto, eu acho que muitas vezes é essa estratégia e acho que ela pode ser inconsciente também. Quando o love bombing é feito assim de uma forma muito consciente e deliberada, que é o que eu quero é manipular-te, quero alguma coisa de ti, quero a tua atenção... O love bombing às vezes não é sugerida tipo com estratégia de engate. Sim, claro, sim. Mas no engate eu quero alguma coisa de ti. Exato. Quero a tua intimidade. Sim. Uma das estratégias favoritas de love bombing é dizer é como se eu já te conhecesse há muito tempo. Ou há pessoas que dizem é quase como se nós já nos conhecêssemos de vidas passadas. Ou é como, não sei, foi o destino que nos trouxe até aqui. Que é, começas a dizer coisas que claro que tu podes estar a ter estas sensações. Isto não é um negar que tu às vezes podes estar com coisas que é engraçado, tenho a sensação que já conheço esta pessoa. Isso é uma coisa tua. Mas agora tu começares a comunicar isto ao outro de uma treinada forma, é para baixar as defesas do outro e para começar a agarrar e a prender o outro. E isso...
pode ser mesmo problemático. Love bombing também é aquele que alguns homens e mulheres às vezes fazem quando querem estar com alguém que está também com outra pessoa e dizem tipo, tu mereces melhor. Isso também é assim, isso também é love bombing. Isso pode ser uma forma de love bombing, porque eu estou a dizer, tu mereces melhor, não é? Estou-te a fazer um elogio a ti, tu és uma pessoa mesmo especial. Nunca conheci ninguém como tu, é outra coisa muito, muito comum. Ninguém me compreende como tu. Eu sinto-me mesmo vista por ti. Sim, ok. Isso, eu, por exemplo, como tu sabes do meu guilty pleasure de ler livros e ver séries e documentários sobre cultos, uma das estratégias dos gurus é dizerem isto às outras pessoas, que é, ok, eu tenho estes seguidores todos, mas ninguém me compreende como tu. Há coisas que eu só partilho contigo. Portanto, eu estou-te a fazer sentir especial. Depois dizem isso a 500 pessoas, não é? E porque o que eu estou aqui a querer fazer por isso é que se chama um bombardeamento de amor, não é? Que eu estou a tentar mostrar alguma coisa que ela pode ser genuína, não é? Porque eu posso realmente dizer-te, olha, por exemplo, eu posso dizer a ti, Mia, não é? Que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação há 27 anos, eu posso dizer que há coisas que eu só partilho contigo. Ou há coisas que ninguém neste mundo, em relação a mim, consegue compreender tão bem enquanto tu. Só que quando tu recebes isto, eu acho que tu dizes assim, ok, o Pedro estava a dizer isto com base em milhares e milhares e milhares e milhares de experiências ao longo de 27 anos. Sim, mas mesmo assim podes ter pessoas que têm uma relação de 27 anos, acabam de conhecer a outra e que sentem-se melhor compreendidas por ela. Ok, mas aqui, repara, o love bombing não tem a ver com o que tu sentes, tem a ver com o que tu comunicas ao outro, não é? Tu podes ter esta sensação... E a intenção com aquilo que realmente... E a intenção, sim, é aí que está a diferença. Porquê? É por isso que o love bombing, enquanto estratégia, ele é tão problemático, porque o love bombing consiste na entrega de comunicação, elogios, reconhecimento que podem ser genuínos, não é? E que, efetivamente, na experiência humana, eles acontecem. É por isso que, do outro lado, às vezes fica tão difícil tu discernir se aquilo que me está a ser entregue é uma coisa genuína, verdadeira, ou é uma coisa exagerada, precoce, uma estratégia para me prender e manipular. Por isso porque se isto não fosse uma estratégia assim, que é tão fácil de estar assim meia oculta, então era óbvio, não é? E era fácil tu protegeres-te dela. Só que não é. E em quase todos os cultos religiosos ou cultos de outra ordem, por exemplo, é muito comum nos cultos corporativos, naquelas empresas que na realidade funcionam como cultos, a primeira fase é o love bombing. A primeira fase é eu dizer-te que tu és espetacular e que tu és uma das pessoas que corresponde exatamente àquilo que nós procuramos. Tu és uma das pessoas que tem o dom de ajudar e de compreender. Tu és uma das pessoas que, obviamente, tens uma missão maior para cumprir e que tens aqui um papel importante. E estas coisas, quando nós recebemos estas coisas todas, o nosso maior anseio é sermos vistos e reconhecidos. E sermos vistos e reconhecidos como boas pessoas, não é? Portanto, quando nós recebemos isto tudo, em princípio, mesmo que nós sacudamos um pouco, está a exagerar, mas há um lado de nós que diz, yay, não é? Estou a ser visto e reconhecido. E portanto, há um movimento normal de agradecer e de querer dar continuidade. Contribuir. E de não retribuir. E de não desiludir quem acabou de me dizer estas coisas todas, não é? Portanto, uma das coisas que nós podemos estar atentos é que a seguir ao love bombing começam a vir os pedidos. A seguir ao love bombing começa a vir a cobrança, não é? Porque eu dei-te estes elogios todos, este reconhecimento todo, agora dá-me qualquer coisa de volta, não é? Que pode ser um pedir-te que tu me elogies de volta, não é? Então, o que é que achas sobre mim, não é? E estou ali na busca de ver se tu retribuis, ou pode ser um pedido mais... de favores, de coisas, de dinheiro, de comprar coisas, não é? De fazer alguma... de assinares um papel, de te comprometeres em participar num evento. É uma espécie de estratégia de coação, às vezes, não é? Sim, o love bombing é uma estratégia de coação. E ela, em alguns cenários, ela é mesmo difícil de reconhecer. Eu acho que um dos cenários onde ela é difícil de reconhecer e que
nem de propósito, nós no último episódio falamos em violência, em violência doméstica, entre outras coisas, ou seja, a violência dentro de um relacionamento. Muitas vezes esse relacionamento começou com auto-love bombing, não é? Que foi a forma como eu prendi o outro e, por exemplo, ocultei coisas importantes sobre mim, nomeadamente o facto de eu ser violento. Certo. E o love bombing às vezes vai e vem, não é? Por isso às vezes não é só love bombing e depois esta manipulação mais óbvia. Depois se calhar um bocadinho love bombing outra vez, não é? Sim, até porque quando tu atrais alguém via love bombing, o que tu descobriste é que esta pessoa é sensível ao love bombing. Ela responde ao love bombing. Quer dizer que mais tarde eu posso experimentar parar isto para que a pessoa comece a fazer coisas para receber outra vez. Então, eu acho muito curioso, eu observo isso muito assim no mundo online, não é? No mundo de influencer, principalmente das boss babes, não é? Que há este love bombing e depois há o tal pedido, entre aspas, olha, tenho este curso para te oferecer, esta coisa para vender, mas a estrutura é essa, não é? Sim. Ou compra o meu livro, o meu curso, o meu workshop, a minha mentoria, o meu produto. Sim. Sim, se nós agora, por exemplo, imagina que nós agora nos dirigimos diretamente à nossa audiência, a quem está a ouvir o podcast e ouve habitualmente o podcast. Nós, ao longo destes 7 anos, 8 anos já quase de podcast, nós tivemos milhares de interações com pessoas que ouvem o podcast, de todas as formas, incluindo os eventos ao vivo que fizemos. Portanto, nós fomos criando uma ideia da nossa audiência. E quando eu penso na audiência do podcast, eu penso sempre com muito carinho. Claro. E ponho-me a imaginar, são pessoas sensíveis, inteligentes, que estão interessadas em desenvolvimento pessoal, que gostam de se pôr em causa, que têm abertura, que têm pensamento crítico. Só que ainda assim isto é uma coisa que eu imagino, mas se eu me dirigir à nossa audiência a dizer, porque vocês são espetaculares e são a melhor audiência do mundo e tu que me estás a ouvir, eu adoro-te e tudo o que nós fazemos é por ti, é para te ajudar sentido, e para ser útil, és tu que dás sentido à minha vida. Ok, eu estou a ser exagerado, porque estou a falar com pessoas, quer dizer, eu posso na minha cabeça pensar em pessoas que eu conheço e que ouvem habitualmente o podcast. Mas há muitos milhares de outras pessoas que ouvem o podcast e que eu não conheço. Portanto, estas afirmações são sempre, no mínimo, exageradas e são um bocado precoces, que é, estou a dizer-te isto uma coisa sem saber quem tu és. Mas pode ser uma estratégia para criar do outro lado uma sensação agradável em relação ao Pedro. O Pedro gosta de mim. Não é? E inconscientemente esta sensação vai ficando. O que depois vai aumentar a probabilidade quando eu disser, olha, agora compra o meu curso, ou compra o meu livro. Não é? Ou seja, desperta aquela necessidade humana de retribuir. Sim, de reciprocidade, não é? Que é, recebi e agora vou entregar. Não é? E na literatura, às vezes, neste caso em particular, que eu estava aqui agora a brincar com ele, e eu num podcast, ou eu nas minhas redes sociais, ou eu quando vou em entrevistas nos mídias, de falar com a minha audiência assim um para um, aquilo que nós estamos a fazer é deliberadamente a procurar criar uma relação parasocial. Não é? Que é estas sensações, sabes, quando alguém tipo, fica muito apaixonado por um cantor e depois diz, porque ele quando está a cantar eu sinto mesmo que aquilo é para mim, e ele deu uma entrevista e eu senti que ele estava a falar para mim. Isso às vezes acontece acidentalmente. Sim, e do outro lado ninguém fez nada para que isto acontecesse. Mas às vezes é provocado deliberadamente, às vezes é... Uma estratégia consciente. É uma estratégia consciente, que é eu vou criar uma relação parasocial onde, apesar de eu não te conhecer, vou criar em ti a sensação de que tu me conheces e de que nós temos uma relação. E isso vai, ao longo do tempo, aumentar a probabilidade de tu fazeres certas coisas que eu quero que tu faças por mim. Que ouças os episódios do podcast, que partilhes com outras pessoas, não é? Que compres ou faças determinadas coisas que eu acho que são... Beneficia. E às vezes até, repara, isto não necessita de ser uma coisa autocentrada. Quero que faças coisas para eu ganhar dinheiro. Pode ser, olha, quero que faças coisas porque eu acho que são essas coisas, são esses comportamentos que vão criar um mundo melhor.
Aqui o que eu estou a questionar é a utilização do love bombing enquanto mecanismo, porque ele é muito por baixo do radar. É sem dares conta e eu vou aumentando a minha influência em relação a ti. E Eu acho que aumentar essa sensação de relação, né? Da relação parasocial, por isso que disseste. Sim. É parasocial porque ela na realidade não Não existe. existe, Socialmente não existe, mas parece que existe. Não é? Uhum. Tu tens essa sensação em relação a alguém? Pessoas que tu segues, por exemplo, e é quase como se eu tivesse uma relação com esta pessoa. Não, eu não tenho isso. Não. Porque ela pode-se criar habitualmente. Olha, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 podcasts que eu ouço habitualmente e que ouço há anos, não é? Aquela voz, não é? Desperta-me muitas coisas. Se eu um dia falasse com esta pessoa, é provável que eu tivesse a sensação, olha, é quase como se eu te conhecesse, porque em relação a este assunto, sei exatamente o que tu vais dizer, porque te ouvi tantas vezes falar sobre isto. Nós estamos a falar aqui de quando alguém cria isto deliberadamente, para tirar uma vantagem, que isso é que não é nada interessante. Nem nas relações reais, nem nessas virtuais, né? Essas parasociais. Certo. O que eu aprendi a fazer, desde que comecei a ouvir falar sobre love bombing há muitos anos, foi... Porque utiliza-se muito no mundo do desenvolvimento pessoal a roçar culto. Sim, o love bombing, sim. O que eu comecei a procurar foi a identificar estes momentos em que alguém faz isso comigo. Pode ser alguém que está em cima do palco, ou alguém que está a falar comigo à distância, ou alguém que está a falar comigo 1 para 1. Não é? Nomeadamente, olha, por exemplo, quando estou numa situação, enquanto comprador, não é? Estou numa loja ou estou a falar com alguém que vende um produto ou serviço. Se a pessoa começar a fazer love bombing comigo, não me conhece de lado nenhum, e já estou a dizer que eu sou espetacular e que tenho ótimo que és muito inteligente e não que sei tens quê, bom gosto. Fantástico, isso que disse é mesmo... eu fico de pé atrás, porque digo, ok, isto é uma estratégia para baixar as minhas defesas, né? E eu deixar de utilizar pensamento crítico e de repente ficar aqui embrulhado nesta ideia de temos uma relação e gostamos um do outro. E tenho bastante cautela com isso. Há assim alguma situação onde façam love bombing contigo que tu dizes, não, isto é demais? Eu não sei, assim, nas vezes em que eu onde tenho recebido mais love bombing é no Brasil. Quando vou ao Brasil, mas aí não sinto que é de uma forma, não é como essa tipo de estratégia, né? Não é para obter alguma coisa de ti. Não é para obter alguma coisa. O que é que eu chamo isso? Isso já não é love bombing. Não, isso é um reconhecimento que às vezes tu podes sentir que, ok, talvez este reconhecimento seja um pouco exagerado, não é? Por exemplo, quando alguém me diz, mudaste a minha vida, ok, a pessoa às vezes está só a querer, porque não vai pedir nada a seguir, a pessoa, Pois não. e nem vai querer manter uma relação comigo, às vezes é uma oportunidade de verbalizar ao outro o impacto que ele teve sobre a minha vida. Eu acho que o love bombing não é bem isso. Sim. Não, eu não tenho, seria mais este tipo de situações que estavas a dizer, quando eu sei que alguém me quer vender alguma coisa, que isto até está, não é, está explícito em uma situação, e quando se começa a falar dessa forma, também não gosto. Nunca tive, assim, uma situação de relação, às vezes, assim, no mundo de desenvolvimento pessoal, em algumas coisas, há muitos anos, algumas coisas em que assisti, quando fomos ver o Tony Robbins, ali dentro do espetáculo Tony Robbins, love bombing é bruta. Não é? Portanto, eu acho que foi assim a situação mais óbvia, e na altura, acho que não... tenho a certeza que não estava tão desperta. Aliás, ele até se fala de love bombing lá, não era? Ser love bombing, aquela cena do chuvinha do amor. Não, isso era noutro contexto. Era noutro contexto. Mas utilizou-se essa expressão para dar amor às pessoas, não é? Mas sim, e lá no Tony Robbins, depois há aquele build-up e muito love bombing e depois um grande momento de venda de cursos muito caros. Sim, há love bombing durante muitos dias. Durante muitos dias. Portanto, acho que nesse ambiente que hoje consigo olhar para ele com assim, dissociada e com um olho muito crítico, lá dentro não porque era muito subtil. Né? Embora eu possa estar sensível a isso em outras situações, eu já estava naquele ambiente tão
porque um ambiente muito controlado pelos organizadores de evento, né? Não, só mais tarde é que percebi isso, acho eu. Mas repara que o love bombing, tal como outras estratégias de manipulação, ele às vezes pode não ser subtil. Ele pode ser, sim. Eu há pouco disse love bombing à bruta, porque uma das vantagens, e estou aqui a colocar vantagens entre aspas, não é? Uma das vantagens de tu utilizares estratégias de manipulação de forma muito aberta é que tu consegues rapidamente fazer uma filtragem das pessoas em relação à forma como elas reagem. Claro. Okay. Porque alguém que, imagina que eu começo a dizer, ei, Elminha, tu és espetacular, e és incrível, e tenho uma sensação única, ai, nunca vi ninguém assim, ai, os teus olhos, a forma como olhas para mim, vejo logo que és uma pessoa inteligente, sensível, e ainda nem abriste a boca e eu já sei que és a pessoa certa para todo sempre. Se tu reagires a isto com resistência, que exagero, não é? O que é que esta pessoa está a fazer? O que é que ele quer de mim? Então, ok, eu posso logo para o lado. Okay? E estou em busca das pessoas que dizem, ai, é sério? Falaste sobre isso. Ai, que bom. Ai, também sim, está uma coisa especial. E então isto é uma estratégia que às vezes é utilizada mesmo. É por isso que às vezes, agora fugindo um bocadinho ao love bombing, mas é por isso que às vezes algumas estratégias de manipulação em marketing são tão óbvias. Tu dizes assim, pá, como é que alguém vai cair nisto? Isto é tão óbvio, mas é precisamente por isso que é óbvio, que é para filtrar e encontrar só aqueles que caem nisto, porque os que caem nisto depois vão cair em qualquer coisa. Claro. E acontece o mesmo com o love bombing. Ele às vezes pode ser muito exagerado, porque se tu caíres neste love bombing, então a seguir vai ser muito fácil criar a tal prisão para ti e poder começar a controlar o teu comportamento. Tu às vezes, tu és como aquelas ilusionistas que revelam os truques dos outros ilusionistas. Sim. Mas estás a dizer isso mesmo a sério ou estás a fazer love bombing comigo? Não, agora era uma reflexão que estava a ter enquanto estavas a falar, né? Porque estes truques são muito... Quando despertamos para eles, tornam-se muito mais óbvios, claro, mas são estratégias que são planeadas, usadas com propósito, com muita intenção, não é? E isto que estavas a dizer agora, por exemplo. Sim, às vezes até socialmente dá-se esta dica. Não aqui no podcast, nós raramente vamos por esse caminho, não é? E tu na parentalidade vais zero pelo caminho do elogio. Mas às vezes há contextos e abordagens onde se diz, por exemplo, estás numa situação social, o mais rápido possível, assim, adoro o teu cabelo, a tua camisola é mesmo gira e não sei o quê. E às vezes isso pode vir de um sítio muito honesto, que é, olha, adorei mesmo o teu cabelo. Só que às vezes tu reparas que esta sufraguidão com que se começa logo a fazer este comentário, muitas vezes vem de uma vontade de praticar love bombing, que é vou dizer coisas agradáveis sobre ti, que é para tu gostares de mim. Ora, isso já é um querer alguma coisa de ti. Ou seja, o que tu estás a propor aqui é que quando alguém nos está a dar muitos elogios, assim logo numa fase bastante ou precoce ou cedo, de recebermos aquilo com cautela, certo, e depois observarmos muito bem o que vem a seguir. Certo. Não é? Se está tudo tranquilo ou se começam a haver algum tipo de pedidos ou cobranças. Sim. É isso? Sim, ou às vezes até desafiar um pouco isso. Alguém dizer, tu és espetacular. Assim, olha, que interessante que concluíste isso depois de 2 minutos de conversa. Não é? E manteres alguma seriedade para ver o que é que a pessoa diz. Sim. Porque ela até te pode ajudar a dar ali um enquadramento diferente e revelar-te alguma coisa que de facto justifique aquilo. Ok, isto é de assim mais um para um, mas depois também podemos ter essa observação das pessoas que seguimos e que gostamos de ouvir, não é? Se o love bombing antecede uma venda, por exemplo. Sim. E se o love bombing se faz sentido, não é? Porque quando alguém está a dizer, alguém pode dizer assim, olha, sei lá, imagina alguém num podcast, diz assim, olha, eu lancei uma coisa para a audiência, recebi mais de 100 respostas, estive a ler as respostas todas, e foram mesmo interessantes e foram espetaculares. Eu lembro cá, já 2 ou 3 vezes que, como resultado de posts que eu escrevo no Instagram, começam a surgir comentários e comentários de comentários e eu vou, entretanto, abro e leio e diz assim, isto foi espetacular e posso escrever alguma coisa, olha, obrigado. Que fixe ler isto escrito aqui pelas pessoas que seguem esta página, olha, isto foi mesmo interessante, não é?
que é diferente dizer, vocês são a melhor audiência do mundo. Os meus seguidores são os mais inteligentes e espetaculares. Sim, e obrigado por tudo o que eu faço, é para ti, e tu és a razão da minha... Quando nós notamos que isso é assim muito exagerado, acho que podemos dar assim, eu pelo menos dou um passo atrás. Estás a dizer, muito exagerado é relativo, não é? O exagero é relativo, porque eu sei que tu és muito sensível a isso. Não, eu sou sensível a isto quando alguém me começa a tratar por irmão, sabes? Eu digo assim, não. O meu coisa é, não. Está bem, mas tu és muito sensível a isso, mas há outras pessoas... Ou então digo, caramba, esta pessoa está tão needy que encontrou aqui, tem tanta vontade de ter um irmão que arranjou um logo após 10 minutos. Mas há outras pessoas que realmente são mais... que é um... ia dizer gatilho, não sei se pode utilizar mas é um gatilho para... que precisam mais disso, que isso é algo que nutre ali algo importante. Ok, mas há pessoas que são inconscientemente manipuladoras, que elas de facto querem. Mas eu estava agora até a falar como receptor. Ok. Que caem mais nessa armadilha, que têm mais facilidade em... Porque elas se calhar agora, coitadinho, e precisam tanto da validação externa, que aquilo funciona muito bem. E agora, a próxima vez que ouvirem alguém a elogiá-las, vão estar aqui todas suspeitas. Se calhar esta pessoa está a fazer o love bombing e estava a tentar manipular, e esta tua alerta aqui pode... Estraguei agora. Sim. A pessoa amanhã no local de trabalho, o seu chefe diz assim, olha, queria-te só dizer que queria-te agradecer porque tens feito um excelente trabalho. E a pessoa diz assim, não venha para aqui manipular, agora cheia de love bombing, o que é que me vai pedir a seguir? Exatamente. E agora? Sim. Por isso é que o love bombing é lixado, porque ele recorre a estratégias de comunicação que em determinados contextos são válidas, são honestas. Por isso é que ele é lixado, não é? Portanto, é que temos de ter aquela até porque quando tu expões o love bombing perante alguém e dizes assim, olha, isso que estás a dizer é muito exagerado, a pessoa pode dizer, não é, é mesmo o que eu estou a sentir, não é? É por isso que nós estamos aqui a apelar sobretudo à cautela e ao pensamento crítico. Sim, mas é isso porque eu queria reforçar a questão do o que é que vem a seguir, não é? O que é que vem a seguir, se calhar é o que mais vai revelar o que é que significou o que foi dito antes. Sim, ou seja, isto é um reconhecimento autêntico, credível, lógico, ou é love bombing? Não é? Essa é a questão com que podemos ficar aqui no final deste episódio. Pois é. Não é fácil, Pedro. Sim. Senti muito bem durante o episódio, Mia, fizeste-me sentir como nunca ninguém me tinha feito sentir num podcast. Há aqui qualquer coisa de especial entre nós. É quase como se nós nos conhecêssemos há 27 anos e tivéssemos já gravado 440 episódios do podcast. Sim. Obrigado por isso. O que é que queres? Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.